Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao nosso segundo bimestre. O primeiro conteúdo que a gente vai ver nesse segundo bimestre vai ser o conteúdo de matrizes. Mas o que vem ser uma matriz? Matriz são números organizados em tabelas. E esses números que estão organizados na tabela, esses números vai estar dispostos em linhas e colunas. Ou seja, minha matriz tem que ter linhas e colunas. Toda matriz é composta por elementos, ou seja, toda matriz vai ser formada por elementos. Digamos que eu tenho uma matriz aqui do tipo M vezes N, onde M vai me representar a quantidade de linhas que essa matriz vai ter. E N vai me representar a quantidade de colunas que a minha matriz vai ter. E os elementos dessa matriz? Digamos que eu tenho aqui um elemento A e J, onde I me indica a linha que ele está localizado. E J vai me indicar a localização de sua coluna. Exemplo aqui. Digamos que eu tenho uma matriz aqui. A igual a IJ 3 por 2. Então, essa matriz vai ser do tipo 3 por 2, onde 3 me indica a quantidade de linhas e 2 me indica a quantidade de colunas. É o que ele representa aqui, ó. Tá vendo que eu tenho 3 linhas, não é isso? E 2 colunas. 3 linhas e 2 colunas. E cada elemento aqui ela vai ter uma posição, né? Vai estar localizado numa posição aqui na minha matriz. Esse elemento aqui, ó, A11, isso aqui me indica que ele está na primeira linha e na primeira coluna. A21 indica o 2, vai me dizer que ele vai estar na segunda linha e na primeira coluna. Esse aqui, ó, A22, me indica que ele está na segunda linha, mas na segunda coluna, e assim sucessivamente. Digamos que eu tenho agora aqui no exemplo 2, eu tenho essa matriz 3 por 3, onde eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Eu tenho duas diagonal aqui. Eu tenho essa diagonal que corta da esquerda para a direita, eu vou chamar ela de diagonal principal. E eu tenho essa diagonal aqui da direita para a esquerda, que eu vou chamar de diagonal secundária. Certo? Vamos ver agora os tipos de matrizes. Tipos de matriz. A minha primeira matriz é a matriz unitária. Essa matriz aqui ela tem somente uma matriz unitária, ela tem somente um elemento, é formado por um único elemento. A matriz 2 aqui é a matriz linha. Essa matriz ela não vai ter coluna, ela só vai ter uma linha. A matriz coluna me indica que eu vou ter somente uma coluna. Vamos ver aqui mais classificações de matrizes. A quarta aqui é a matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz onde eu vou ter a mesma quantidade de linhas, tem que ser igual à mesma quantidade de colunas. Nesse caso aqui, eu tenho uma matriz 3 por 3. Está vendo que eu vou ter 3 linhas e 3 colunas. Poderia ser 2, 2, onde eu ia ter 2 colunas e 2 linhas. E poderia ser do tipo 4, 4, onde eu ia ter 4 linhas e 4 colunas. E a ordem dessa matriz vai ser determinada pela quantidade de linhas. Aqui não é 3 linhas essa matriz? Então ela vai ser de ordem 3. Se fosse 2 linhas, ordem 2. Se fosse 4, ordem 4. Se tivesse 4 linhas. 5 aqui, matriz transpostas. Transposta. É uma matriz do tipo onde a linha vai virar coluna e a coluna vai virar linha. Eu tenho aqui uma matriz 3 por 2. Isso aqui vai me indicar o quê? Que eu vou ter 3 linhas e 2 colunas. Ou seja, eu tenho 3 linhas aqui e 2 colunas. Quando eu faço a transposta dessa matriz, a linha vira coluna e a coluna vira linha.
Tá vendo aqui, ó, que eu tenho essa coluna aqui, 2, 4, 0, ela vai virar aqui linha. E eu tenho essa outra coluna, 3, 1 e menos 2. Essa coluna aqui, essa segunda coluna, ela vai virar linha na transposta. Matriz retangular. A gente sabe o que é um retângulo, né? Sabe o que é um retângulo. Então essa matriz ela vai ter um desenho do retângulo. Então ela nunca vai acontecer dela ter a mesma quantidade de linhas ser igual à mesma quantidade de colunas. Tá vendo aqui, ó, tem 2 linhas e 3 colunas. Então ela forma tipo um desenho de um retângulo. Matriz identidade. Ela é uma matriz onde todos os elementos da diagonal principal vai ser igual a 1 e os demais elementos vão ser igual a 0. Tá vendo? Ó? Eu corto aqui a diagonal principal, eu tenho 1 e 1. E os demais elementos, ó, 0, 0. Essa outra aqui, ó, 1, 1 e 1, minha diagonal principal. Os demais elementos, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então essa é a matriz de identidade. Tem outros tipos de matriz também, como matriz nula, mas essas aqui são as principais. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. Na próxima aula a gente entra em outros conteúdos. Tchau.